A nutrição, a alimentação e suas escolhas alimentares não são apenas desenvolvidas e determinadas por causa do alimento. E sim, existem outros fatores que influenciam. E eu já chamei aqui uma psicóloga, já convidei uma dentista e hoje eu estou aqui com a Márcia Conrado, que é educadora física, diretora da Mente e Corpo, e nós vamos falar um pouco hoje sobre exercício físico e qualidade de vida. Márcia, fala um pouquinho sobre o que você é, como você trabalha, o que acontece na sua empresa. Bom, eu sou educadora física, trabalho com promoção de saúde. A Mente Corpo é uma empresa especializada nessa área de promoção de saúde. Atuamos com ginástica laboral, com massoterapia, com o intuito, justamente o objetivo é prevenir essas doenças ocupacionais, né, através dos exercícios físicos e terapêuticos. E na sua empresa, você trabalha com pessoa física ou você já atende um grupo maior? Como é? Na verdade, assim, eu já participei de vários tipos de programas de promoção de saúde no ambiente corporativo, mas também eu faço trabalhos particulares. Cada caso é um caso diferente, né? Então, tem muitas empresas, inclusive, que colocam esses tipos de programas e as pessoas têm uma adesão muito pouca, né? Assim, não se preocupa muito com essa questão do cuidado com o corpo, com a saúde. As pessoas estão muito mais preocupadas em remediar, né? Quando nós entramos na empresa, e eu falo nós, porque eu também atendo com a Márcia em algumas empresas, as pessoas estão muito preocupadas com remediar. E nós atendemos em prevenção de saúde, dando qualidade de vida para os funcionários, para os colaboradores e também para as pessoas em geral. Não é, Márcia? Isso. E também, assim, o querer o resultado de imediato. Então, assim, por que eu chamei Márcia aqui? Márcia tem um pensamento muito parecido com o meu. Nós duas acreditamos que a saúde não é apenas a cura da doença, e sim a prevenção dela, para que a gente possa ter qualidade de vida e não chegue a ficar doente. E uma das Sim. coisas importantes que eu acredito, que a Márcia também, é que o exercício físico está completamente ligado a isso, né? E para isso, antes de tudo, nós precisamos entender o que é uma pessoa sedentária, quais são os malefícios, né, do sedentarismo. Você fala para mim, por favor, Márcia, para a gente? O que é o sedentarismo? Na verdade, é a falta, né, ou a diminuição de ausência de atividade física. Né? Quando você não utiliza o gasto calórico, né, no caso reduzido, os hábitos da vida moderna vai fazendo com que cada vez mais a gente fique mais sedentário. Ou seja, você acaba utilizando pouca escada, utiliza elevador ou escada rolante, passa muito tempo sentado, até as emoções, a gente acaba sedentarizando muito isso. Porque antes você ia lá no colega, via, abraçava, conversava, hoje é muito método virtual, é rápido. Então, a modernidade traz muitos benefícios, mas a consequência disso também vai fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais sedentárias. E eu digo, inclusive, as crianças. Se você parar um tempo antes, as crianças brincavam muito na rua, né? Hoje eu entendo a questão de segurança e tudo, mas é muito comum os pais dar um tablet, um celular para a criança ficar quieta. Então, acaba com que a criança fique o tempo todo em videogame, sentado na televisão, ou sentado assistindo televisão o tempo todo. E isso vai tornando a obesidade infantil também já começa a crescer demais, né? E como consequência disso daí, da falta de atividade física, você tem o quê? Vários problemas relacionados a problemas cardiovasculares, por exemplo, diabetes, obesidade, aumento do colesterol, né? Então, o risco de infarto também é muito maior. Fora assim, que as pessoas que são ativas, elas têm uma autoestima melhor, conseguem dormir melhor, até a questão de energia, disposição, isso também tudo contribui.
Eu percebo, já que você entrou nesse assunto, eu acho muito interessante nós pontuarmos isso, porque eu percebo o sedentarismo nas pequenas coisas, né? Eu vejo no metrô, as pessoas preferem esperar uma fila gigantesca para pegar uma escada rolante Eu do que estava pensando subir três nisso. quilômetros de E o escada. elevador também, tem um elevador ali, as pessoas passam muito tempo esperando para poder. Eu fico olhando assim, meio que animada, mas É, é uma coisa que chega a espantar, porque as pessoas correm, ou seja, elas dão um pique para cansar, para chegar até o elevador, ao invés de andar e descer as escadas. As pessoas estão meio que no automático. E quando isso. elas não encontram essa escada rolante, um exemplo, quando elas vão para o lado da escada rolante e essa escada rolante está descendo ao invés de subir, elas reclamam, ou então andam mais não sei quantos passos para achar o primeiro elevador, a escada rolante. É impressionante. É É bem impressionante assim. como não chega nem a calcular, né? Bom, se eu Uhum. subir essas escadas, vai ser o mesmo trabalho de que se eu for até o outro lado pegar uma escada rolante ou um elevador. Tá aí a Organização Mundial de Saúde, ela fala que 30 minutos acumulado diariamente, já faz total diferença em sua vida. Esses 30 minutos pode ser de sair, descer um pouquinho, um ponto um pouquinho mais cedo, mais antes do trabalho, pode ser você utilizar a escada rolante ou a escada normal em vez da escada rolante. Alguns hábitos que você vai adquirindo, colocou um fit dance em casa, muita coisa que dá para ser feita. Então, você não precisa, você tá na academia para você estar sendo ativo fisicamente, entende? Sim, as pessoas não vão nem mais na padaria, né? Nem na padaria mais as pessoas vão andando. Hoje em dia, se você está a um quarteirão da padaria, você vai pegar o seu carro ou a moto. Eu tenho visto também algumas pessoas, principalmente senhoras de idade, que não por deficiência física, mas por vontade mesmo, têm usado aquelas cadeirinhas motorizadas para sair Eu para sei. qualquer lugar. E hoje em dia as pessoas não querem nem mais andar, simplesmente para ir na esquina. E isso acaba que influencia também na criação dos filhos. Porque se os pais são sedentários, os pais não vão querer ter trabalho ou cansar, né, por causa que os filhos querem brincar. Então, se a criança quer brincar, se a criança quer correr, se a criança quer pular, os pais falam: senta, toma um Uhum. tablet, como você falou, assiste televisão, Bota desenho, bota é desenho. Então, verdade. para eles é muito Então, mais confortável. você via os jogos assim de sete pedras, amarelinha, É, pular corda, hoje já não tem mais. não. Eu acho que está na E hora de se você resgatar. pegar uma E se você pegar uma criança hoje e levar ela para passear de bike, 2 quarteirões, eu estou cansado. Brinca 30 minutos, já estou cansado. Mas é porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia e também com o perigo, né? Não podemos deixar de falar sobre isso. Sim. As ruas estão mais perigosas e os pais, até por querer proteger os filhos, acabam que deixam eles presos dentro de casa, mas é o que eu sempre falo para os meus clientes, que eles têm filho, que eles podem utilizar esse momento, né, de atividade física deles para juntar a família. Simplesmente E levar uma criança na praça, né? Levar a criança na praça e aproveitar caminhar com a criança, brincar com a criança, isso já é uma atividade física. às vezes leva até o cachorro, mas não leva a criança. É verdade, é verdade. Já que nós já entendemos o que é um pouco do sedentarismo e falamos algumas opções que hoje em dia são até. E uma que também que eu quero conversar aqui, que a gente nem conversa muito, mas é uma prática também, a controle remoto. Hoje tem controle remoto para tudo, né? Então, hoje nós somos sedentários, não apenas por não ir comprar o pão ou por não praticar nenhum exercício físico, por apenas hábitos que foram incluídos na nossa vida que é claro, tem as suas qualidades e tem as suas vantagens, isso a gente não pode negar,
Se não fosse Sim. hoje a internet, nós não estaríamos aqui, mas que também tem que ser utilizado com sabedoria, né? E com limite. Tudo tem o seu limite. Márcia, me diz um pouco, como é que uma pessoa hoje sai do sedentarismo? Bom, eu não estou fazendo nada, e aí agora eu vou querer sair do sedentarismo. A partir de quanto tempo? Você falou que 30 minutos, mas teria outro método para sair do sedentarismo? Eu falo 30 minutos de atividades, mas essas atividades precisam ser seguidas ou ela não precisa ser seguida? Pode ser somadas ao longo do dia. Você pode dividir até 3 parcelas de 10 minutos, tá? E agora sim, ela precisa ter uma constância, né? Porque o que acontece, a maioria dos casos de morte súbita, que acontece aos atletas de finais de semana, eles tiram um sábado para jogar 90 minutos de futebol, então o coração não está preparado para aquele estímulo todo. Então está a semana toda sem fazer nenhum tipo de atividade. Quando tem um final de semana, gasta tudo, tá com aquela energia para gastar tudo de uma vez. Então, o coração não aguenta. Então, o que é que eu recomendo? Esses 30 minutos acumulados por dia, tipo, dá 150 minutos ou 30 minutos, segunda a sexta, de atividade física, já faz total diferença. Isso aí você pode também conciliar com a musculação também, que é importantíssimo. Então, isso aí você tem diversos tipos de ganho. O benefício é enorme. O mais difícil é o início. Depois que a pessoa tem um start inicial, né? Assim, eu estou trabalhando muito essa questão da mudança de hábito, né? Porque hábito, assim, até quando vira aquela questão de você escovar dente, tomar banho, que você já faz naturalmente, então é um processo, mas depois quando internaliza isso, fica tudo muito mais fácil. Você falou dois pontos aí que eu quero até comentar e falar de experiência própria, né? Eu, há 3 meses atrás, eu estava um tempo sedentária, sem fazer exercício físico. Sedentária que eu digo, por não estar fazendo exercício físico programado. Eu Sim. estava simplesmente caminhando, então eu conseguia, eu sempre me mantive ativa, mas não estava fazendo exercício. E aí eu sempre tive, eu até fiz essa publicação no meu Instagram, que eu sempre achei desculpa para não começar a correr. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de musculação, sempre fui uma pessoa muito ativa na musculação, e eu dizia que a atividade aeróbica, principalmente a musculação, não era para mim. Eu falava ainda, fazia piada, dizia que eu poderia ficar 3 horas de relógio pegando peso, ou pegar o peso mais pesado do mundo, mas que correr não era para mim. Tudo desculpa, né? E que a gente vai colocando, que nós vamos colocando desculpa para tudo na nossa vida. É E verdade. aí eu falei, não, eu vou começar a correr. Comecei a correr, menina, parecia que eu ia morrer. E por que isso? Porque eu percebi que o condicionamento é tudo, mas eu perseverei. E aí eu comecei a correndo 10 minutos e eu Eu comecei a correr acompanhei um essas histórias. quilômetro. Hã? Acompanhei essas histórias. Pessoas Pois é, correndo. eu comecei correndo 1 quilômetro e para mim foi uma vitória, porque para mim antes 100 metros era como se eu falava que eu corria parecendo uma idosa de 80 anos que não conseguia respirar direito, porque era assim que eu ficava. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas utilizam de desculpa para não começar uma atividade física. E eu não estou falando aqui de, porque você vai ter que se matricular numa academia, vai ter que pegar peso, você vai precisar treinar 3 horas de relógio todo dia, 2 horas de relógio todo dia. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que dentro da rotina de vocês, vocês podem encontrar o melhor caminho para vocês iniciarem e sair do sedentarismo e também do comodismo. Como eu saí do comodismo. Eu era uma pessoa acomodada, de não correr. E como eu fiz isso, né, Márcia? Na parte do coach, você pode até falar mais sobre isso, que antes eu falava, não, vou correr todos os dias, 5 vezes na semana, e acabou. E aí o que é que acontecia? Por causa da minha rotina e também por causa do cansaço do dia a dia,
eu acabava que não corria esse todos os dias. E eu, muitas vezes, ficava com o pensamento de que eu não consigo, eu não estou conseguindo cumprir minha meta, meu objetivo. E isso acabava por me desmotivar. E Porque eu na hora falo isso para trabalha com muitas eu crenças. falo isso para eu falo isso para os meus clientes que assim, comecem com metas sustentáveis. Se você está saindo do sedentarismo hoje, é interessante que você coloque uma meta que você saiba que você vai cumprir. Pode avançar. Uma coisa é você falar, pode falar. Eu disse assim, tem muitas crenças também que as pessoas vêm trazendo, as crenças limitantes, né? De que eu não consigo, eu não posso, é difícil emagrecer, atividade física é ruim, ela já vai escutando isso, vai criando essas coisas na cabeça dela, e aí é difícil mudar. Então, quando ela começa a fazer essas pequenas ações, comemorar também, tipo, como você fez, a cada 1 quilômetro corrido, você comemorava. Isso é super importante. É, né? E a mudança de comportamento, ela vem gradativamente. Quando você começa a perceber os benefícios. Pode falar. Quando você começa a perceber os benefícios, eu não digo só esteticamente, é muito mais barato você fazer atividade física do que você comprar medicação, remédio. Exatamente. Então, você investir em você, em sua qualidade de vida, não tem preço. E eu falo por mim que eu achei muito importante, no aplicativo que eu tenho, que até a Vânia está participando, meus irmãos, ele começa passando treinos normais, que é o da Night One Club. E aí tem um diário, né, onde você coloca. E no meu primeiro dia foi muito difícil para mim controlar a minha respiração, que é o que eu sempre reclamava, por isso que eu não conseguia correr, porque eu não conseguia respirar. Mas como você fez até uma dica aqui para a gente, né? Quando eu perguntei quando é que a gente começava, melhorava a respiração. Quando eu comecei a observar a minha respiração, eu percebi que eu comecei a evoluir. Mas não foi só isso diferença para mim na corrida. O que fez a diferença para mim na corrida, principalmente, foi a minha mente. Porque nos primeiros minutos da corrida, para quem não é acostumado, para quem já não tem um condicionamento físico, sua mente fica, não vai conseguir. Você vai cansar, você está cansada, você já foi. Não é assim? Sim. Pois é. Então, assim, eu falo isso porque são os nossos próprios sabotadores. Não tinha ninguém correndo comigo. Eu estava com o meu sonzinho no fone de ouvido, eu estava num ambiente tranquilo, eu não estava num ambiente quente, que eu corro bem cedo, então estava tudo favorável para mim. E eu sou nova, eu ainda estou com 31 anos, vou para 32 agora. Então, assim, o meu condicionamento era para ser tranquilo, mas eu nunca corri. Ou seja, eu nunca criei condicionamento para corrida. E quando nós vamos iniciando uma nova atividade, primeira coisa que vem são os nossos próprios sabotadores. Qual eram os meus sabotadores? Eu não consigo, eu não posso. Mas quem foi que criou esse sabotador? Eu. Porque na primeira vez que eu tentei correr, há muitos anos atrás, eu não consegui. Eu respirava pela boca, porque também eu tenho um pouco de rinite, sinusite. Então, o que é que acontece? Eu tinha dificuldade para respirar, mas eu também não buscava melhora, porque para mim era confortável ficar na zona de conforto, né? Reclamar, dizer que não era para mim, pronto, acabou. Mas imagina uma criança, tipo, ela já não nasce andando. Então, é um processo. Ela começa, ela vai engatear, depois vai cair, vai levantar, e aí vai correr. Então, assim, isso é respeitar o limite do seu corpo. Ouvir o seu corpo também é muito importante, né? Não querer também ultrapassar todos os limites, porque aí também você pode gerar lesões, ter problemas. Assim, trabalhar sua mente, porque a mente controla seu corpo, negocie com seu corpo e fazendo, assim, tem uma rotina também, se planeje, se organize, que isso também é importante.
Exatamente. E isso de respeitar o corpo é muito importante. Controle da mente é sem dúvida. Isso daí, sem dúvida, tem que acontecer. O controle da mente desde o princípio, porque sabotadores que nós mesmos colocamos em nossa mente não vão nos deixar. Sempre vai acontecer. O nosso corpo sempre vai para o modo automático do sedentarismo, sempre vai para o eu não consigo, porque é mais confortável, porque sair da zona de conforto dói, né? Porque sair da zona de conforto dói. Por quê? Porque você tem que mudar o que você já faz no automático. O automático já está falando, você não precisa pensar, você não precisa se esforçar. Simplesmente você precisa fazer, né? O que você está Uhum. acostumado a fazer. E isso eu não falo só na questão do exercício, eu falo em questão de tudo na vida. Tudo na nossa vida, se a gente parar para esperar o melhor momento de iniciar, não vamos iniciar, porque o nosso corpo não quer gastar energia. Para que a gente possa mudar um hábito, nós precisamos de persistência e também ter uma meta, né? Ter uma meta e entender que é um processo, que esse processo não vai acontecer do dia para a noite, que não vai ser de uma hora para outra, que você vai se tornar uma maratonista. O meu máximo até hoje foi 4 quilômetros. Eu estou querendo chegar aos 5, né? Para Aí, ver se eu corro alguma corrida nesse verão. mas é assim mesmo. É, É, hoje eu não corro mais, mas assim, eu já tive um período também que eu comecei a correr. Quando eu trabalhei com um clube de corrida, que era feito também em empresas, e para mim era um grande desafio quando eu via os idosos assim, o cabelo todo branquinho, né? Rapaz, corria, não conseguia alcançar, eu ficava tão frustrada, eu falei, rapaz, eu não consigo. Eu tentava e nada. e Melhorou, aí eu agora estava sim, tá falando. falando que eu coloco metas que eu sei que eu vou seguir de 2 a 3 vezes na semana, porque ultrapassando essa meta eu vou estar me superando. E o meu psicológico vai estar tranquilo. É diferente de uma pessoa que coloca a meta que sabe que não vai alcançar, e com isso começa a se frustrar. E aí, quando começa a se frustrar, diz: ah, então já que eu não consigo, eu vou parar, né? Se eu pudesse deixar uma dica para as pessoas que querem sair do sedentarismo, tá? O que é que eu digo também? Para encontrar uma atividade que seja prazerosa. Tá conseguindo escutar? Tá, Tá agora ouvindo? tá. Tá falhando um pouquinho, mas Então, melhorou. uma atividade que as pessoas sintam prazer em realizar. Tem pessoas que não suportam o ambiente de academia. Então, se ela pagar a academia, ela vai gastar o dinheiro e ela não vai lá. Então, programar uma rotina de exercício. Eu uso um planner de... Tipo assim, eu deixo minha semana fitness, sabe? Coloco de Sim. segunda a domingo. Minha semana Ah, fitness. E aqui eu vou escrevendo. Por exemplo, dia de segunda e quarta eu faço musculação. Terça, quinta e sexta, capoeira. Então aí eu vou colocando a quantidade de águas, de copo de água que eu bebo por dia. O treino, alguma coisa importante que eu preciso anotar. Enfim, o sábado, que todo sábado eu aproveito para convidar todo mundo, dia de sábado, 7 horas da manhã, em frente ao chalezinho, no Jardim de Alá, com várias atividades gratuitas. Então, com o objetivo de promover saúde. Voltando a falar das dicas do sedentarismo, além de você escolher uma atividade que seja prazerosa, que você sinta prazer mesmo em realizar, programar a rotina de exercício, que eu falei que eu uso esse planner, que estabelecer essas metas que você falou, assim, que seja alcançável, porque você vai botar a correr 5 quilômetros. Uma pessoa que nunca fez atividade física, então não é o ideal, né? Começar devagar, né, gradativamente, ouvindo o que o corpo, porque o corpo fala, né? Então, assim, respeitar o limite do corpo, isso é extremamente importante. Hidratar também, não só quando você sente sede, mas é super importante, está muito quente. Então, a hidratação é super importante. Coloca a sua garrafinha de água, deixa aí, ó, justamente, e vai bebendo durante o dia também, isso daí é muito importante. Ter uma alimentação equilibrada, isso daí você já me ajudou bastante. Eu consegui eliminar 3 quilos, né? Consegui reduzir meu percentual de gordura.
E eu adquiri vários hábitos, né, com aquele planejamento que a gente fez no desafio Você Mais Leve, e que eu consegui mudar, fazer coisas que eu achava que eu nunca ia conseguir. Por exemplo, tomar café sem açúcar. Para mim, isso é coisa de maluco. Então, hoje eu já consigo fazer. Então, pequenas mudanças que aprendi a fazer crepioca, aprendi a fazer algumas coisas. E o pão, que eu achava que eu nunca ia conseguir largar o pão, porque eu sou apaixonada por pão. E eu digo que eu treino para comer. Então, meu lema é esse: eu gosto de comer. Então, essas mudanças na alimentação também, depois fica fácil. No início é tudo muito mais complicado, mas depois você vai vendo o resultado e é muito recompensador. O que você está falando em relação à água é durante o dia, né? E não no exercício. Sim, não, eu bebo também durante o exercício, porque depende da atividade também. Por exemplo, o treino de capoeira é uma atividade bastante intensa. Então, chega uma hora que eu estou o tempo todo lá transpirando e eu preciso me hidratar. Isso também Então, vai. isso depende, então, da pessoa e do treino, né? Porque eu também não consigo correr bebendo água, porque até que fica desconfortável o abdômen. Mas você, Mas você ainda está correndo um pouco, né? 3 quilômetros, né? 4. Mas quando você começar, você não vai conseguir correr sem beber água. Seu corpo vai pedir hidratação. Até para você refrescar um pouquinho, entende? aí, Oi? normalmente, a hidratação que se faz na corrida é beber só um pouquinho de água, né? Não muito. É mais Não, hidratar. eu bebo um Entendi. pouquinho, mas eu bebo toda hora. Eu, Tayane, não consigo treinar com a barriga cheia. Eu treino muito cedo. Eu já me acostumei, já me adaptei a treinar em jejum. Tayane falando. Se você não consegue treinar em jejum, é importante que você se alimente. Porque o que é que nós vamos avaliar no momento que a gente está fazendo algum treino, que nós vamos treinar? O horário que você vai treinar, como você vai desenvolver nesse treino. Um exemplo, eu desenvolvo muito bem num treino quando eu estou em jejum. Quando eu me alimento, eu não desenvolvo tão bem quanto se eu estivesse em jejum. Mas se você não consegue treinar em jejum, você tem que se alimentar. É o que eu falo para todos os meus clientes. Nós temos que respeitar o nosso corpo. Se o seu corpo está pedindo comida, você precisa comer. Seu corpo sabe a hora de se alimentar e sabe a hora de parar de comer. O que você tem que ver, o que você tem que olhar é o horário que você vai treinar, qual momento você precisa se alimentar e o quanto você vai comer. E isso daí, quem vai entender é você, observando e entendendo os sinais de seu corpo, de qual forma você vai comendo a sua alimentação normal que você come todos os dias, e você vai perceber como vai ser o seu desenvolvimento, a sua evolução com o treino. Se você perceber que com aquele alimento que você já come normalmente, você está conseguindo desenvolver, não tem problema nenhum. Continue, vá em frente, tá? Mas não se obrigue nunca a treinar em jejum se você não está pronta para isso. Deixa eu ver Eu, por aqui, Márcia, só. exemplo, Pode falar. eu, por exemplo, não rendo muito se eu treinar em jejum. Eu preciso comer, nem que seja uma banana, sabe, Thay? Senão, é como se eu não tivesse energia, disposição para treinar. Depende do dia também. Então, eu fui habituada a isso. Eu Eu como me alguma lembro coisa. do seu caso. Eu me lembro do Hã? seu caso, você falar, tá, eu não consigo treinar sem comer. Eu não consigo, eu falei, não treine, coma, né? Foi. Tem que comer. Se você tem fome, tem que comer. Não, quem sou eu para dizer não coma? E aí você não se desenvolve no treino, você não consegue melhorar o seu condicionamento, você não consegue aproveitar seu treino, então não vale a pena, né? O que eu falo é que a pessoa tem que observar os sintomas do corpo. Então, Márcia, nós falamos da questão de como sair do sedentarismo, né? E agora, eu acho tudo isso que nós falamos aqui, desde o momento em de reconhecer que precisa sair do sedentarismo, até iniciar um exercício e até buscar um exercício que te traga felicidade, que te traga prazer.
um exercício físico, e esse exercício físico você está indo por obrigação, de nada adianta nós fazemos um exercício físico se esse exercício físico está sendo feito de maneira obrigatória. Por que isso? Uma das intenções de que quando nós vamos fazer uma atividade física é melhorar o estresse. Não é isso, Márcia? Com certeza. O que e acontece? Se uma vez que a gente Se uma vez a gente faz um exercício físico de maneira obrigada, não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, eu não gosto de fazer exercício, eu tenho que fazer isso, o seu corpo vai se tornar cada vez mais estressado. Então, em vez de você conseguir relaxar na atividade física, você vai se estressar mais, então não vai valer a pena. O importante é você encontrar um exercício que você goste de fazer. E o mais importante de tudo é você ter na sua mente, né? Você ter a consciência de que até você conseguir andar, igual aquele bebezinho que não sabia andar, que engateava, que caía muitas vezes, vocês precisam entender que vocês vão cair, que nem sempre vai sair como planejado, que vão ter dias, como eu, por exemplo, que me programo para ir 2, 3 vezes na semana e não consigo ir. E se eu pensar de uma forma que eu começar a me punir por isso, também não vai valer a pena. Hoje eu atendi uma cliente que ela botou a meta de 2 a 3 vezes na semana, que para ela é o aceitável. Ela disse que para ela conseguiria. Mas ela teve uma semana para cá completamente fora do habitual dela. Então ela falou, eu não consegui, eu achei que eu conseguiria, mas eu falei para ela, calma, como foi a sua semana? Aí ela falou, minha semana foi completamente atípica. Eu me estressei muito no trabalho, eu chegava em casa não tinha força para nada. Então, nesses momentos, vocês têm que reconhecer, olhar o entorno de vocês. Por que eu não consegui fazer exercício físico? Foi porque aconteceu intercorrências. Se aconteceram intercorrências e mesmo assim você não conseguiu fazer nem 30 minutos de exercício físico, entendam que isso aconteceu eventualmente. Continue, né? Permaneça. Não acha que está tudo acabado por causa disso. Né, É com Márcia? qualquer pessoa. Exatamente. Qualquer pessoa em qualquer área da vida, né? Porque nós começamos muito... Me ajudem a internalizar que eu preciso fazer atividade física. Quando a pessoa fala assim, Márcia, eu sei que eu preciso fazer atividade física. Na verdade, todo mundo sabe. Eu preciso fazer atividade física, preciso ter uma alimentação equilibrada. Mas e por que não faz? Né? É essa questão da mudança de hábito que eu estou tentando trabalhar, né? Dessa mudança do comportamento. Porque foi habituado o tempo todo a não fazer atividade física e, então, assim, respeitar, ir gradativamente. Então, procurar uma atividade que seja prazerosa. O que é que você gosta de fazer? Você gosta de dançar? Então, vai fazer uma atividade de dança. Você gosta de luta? Vai fazer uma atividade que tenha luta. Gosta de fazer atividade ao ar livre. Então, quando ela começa a fazer essa atividade que ela sente a sensação de bem-estar, isso já é muito benéfico. Ela libera endorfina, serotonina, e que traz a sensação de bem-estar. Meu pai é diabético e hipertenso também, e era sedentário. Em primeiro lugar, eu quero dizer que para quem é diabético, o exercício físico é necessário. Faz parte do tratamento. O exercício físico para o diabético ajuda na absorção da glicose. Então, para diabético, o exercício físico é necessário para controle da diabetes. Eu falo por experiência própria, porque meu pai era sedentário, né? Quando ele começou a fazer um exercício físico, a diabetes dele foi controlada juntamente com o exercício físico. Ele melhorou a alimentação, então diabético pode sim não ser dependente de remédio, se quiser, né? Diabético tipo 2, eu falo daqueles que não precisam de insulina. Se é aquele que precisa de insulina, que é o diabético tipo 1, ele vai precisar sim do medicamento. Mas diabético tipo 2 é único e exclusivamente estilo de vida.
E esse estilo de vida sendo modificado, a pessoa consegue controlar a diabetes com alimentação e com exercício físico. É parte do tratamento. Meu pai consumia 4 remédios, começou a fazer exercício físico, controlar a alimentação, diminuiu para um medicamento. E não parou de usar medicamento porque ele ainda consome bebida alcoólica. É uma escolha das pessoas. Para Sim. quem quer não consegue iniciar porque o corpo não responde. Comece. Comece com 10 minutos, comece com 15 minutos. E o mais importante também, o mais importante é você decidir se priorizar. Eu não sei se você, eu não sei, mas a maioria das mães acabam por se deixar de lado, né? Porque tem meu filho, tem meu marido. E eu falo isso por sendo filha de uma mãe muito hiperprotetora e que fala, e eu falo isso para todas as minhas clientes, que vocês têm que se cuidar, têm que se amar. Sim. Os seus filhos querem que vocês estejam bem. Se vocês não estiverem bem, vocês não vão conseguir ajudar seus filhos. Vocês primeiro têm que... Uma coisa que eu gosto de colocar sempre, assim, é a questão de você cuidar do seu corpo, porque a gente mora nele, né? E deixar umas perguntas para que cada um reflita um pouquinho sobre isso, de o que é que eu não estou fazendo e eu posso fazer para que daqui a 5, 10 anos meu corpo esteja ainda mais saudável. É uma pergunta que cada um possa repensar nos hábitos e estilo de vida, das suas escolhas, o que é que pode mudar. E o que eu estou fazendo e devo parar de fazer para que meu corpo seja ainda mais saudável. Então, cada um sabe, né? O que é que está fazendo e o que não está fazendo. E coloca na balança o que é que você ganha e o que você perde. Se você começa a fazer essas mudanças comportamentais em relação à sua atividade física, à nutrição, a questão de dormir também, que é extremamente importante, a sua hidratação, de você estabelecer as suas metas, de você respeitar o limite do seu corpo. Então, é uma dica que eu quero deixar para vocês, é isso daí, né? Cuide do seu corpo. E diz que quando a gente não tem tempo para cuidar da saúde, a gente vai arranjar um tempo para cuidar da doença. Eu não sei quem fala essa frase, mas eu uso muito. Então, Exatamente. é verdade. Então, a gente tem que pensar nisso daí, ó. Mas você pode melhorar em muito a sua qualidade de vida. Tudo é um começo. Nenhum começo é fácil, nenhuma mudança é fácil e nada vai vir fácil na nossa vida. Isso é um fato. Mas acredite, no momento em que você se priorizar, no momento em que você decidir mudar, e eu falo de uma decisão que vem de dentro, eu não falo uma decisão por causa de familiar, por causa de amigo, eu não falo decisão por causa de ninguém, eu falo decisão que vem de dentro, né? Nossa essência precisa mudar. A gente precisa reconhecer que só a gente mesmo que pode mudar a nossa vida. Não vai ser seu filho, seu esposo, não vai ser seu amigo. Sua motivação tem que vir. E até quando nós vamos encontrar desculpa para não se cuidar, para não se amar? E eu falo que é muito importante a gente olhar para dentro. Quando nós olhamos para dentro, dói. Dói porque a gente começa a encontrar os nossos defeitos, mas também é libertador, porque nós descobrimos que nós podemos mudar. Tá, e o que é que eu percebo que às vezes as pessoas, na maioria das vezes, dá atenção ao corpo quando está doente, né? Então, essa questão de você procurar um médico, mesmo sem estar doente, para fazer as suas avaliações, seus exames periódicos também é importante. É igual um carro, o corpo humano é uma máquina, ele precisa, né, da lubrificação, ele precisa das revisões periódicas. O que eu acho mais importante de tudo isso é que nós não podemos dar amor se a gente não se ama, né? É como o versículo bíblico fala, né? Que amai os outros como a si mesmo. Se você não se ama, como você pode amar outra pessoa? Eu já Pense nisso. uso uma frase diferente, que na verdade fala assim, ó,
Quando a gente entra no avião, ele fala assim, ó, coloque primeiro o cinto de segurança em você. Em caso de emergência, não sei o que, coloque o cinto em você. Depois você cuida do outro. Então, você precisa estar forte, você precisa estar bem. Que se você não está bem, você não consegue cuidar dos seus filhos bem, você não consegue produzir bem. Então, o primeiro passo é cuide de você. Se ame, respeite seu É o mais corpo, procure importante. hábitos saudáveis. O primeiro passo é o mais importante. Primeiro, reconhecer que só depende da gente. Segundo, caminhar. E é para o nosso objetivo, sabendo que nós vamos cair, nós vamos levantar muitas vezes. Mas o importante é caminhar e tomar a rédea, né, do nosso barco. Assistindo a live hoje, que é o livro O Poder do Hábito, que a gente usa muito na nossa palestra, que é justamente sobre essa mudança comportamental que a gente precisa ter, né? Fazer de pouco a pouco e dar certo, né? Então, o sucesso é uma questão de decisão, escolha, adote os hábitos mais saudáveis e estamos aqui. Então, se vocês precisam,